Bem-vindos a este episódio muito especial. Eu dei o meu Tesla à troca por outro Tesla. Esta decisão foi tomada quase de última hora. A União Europeia decidiu impor tarifas aduaneiras à China e no que se refere a veículos elétricos, as taxas aduaneiras podem chegar até aos 38%. Perante este cenário, eu tive que reavaliar a troca do meu Tesla Model 3 SR+, de nome Road Cruiser, por um outro Tesla, ou Model 3 ou Model Y. E tive que tomar uma decisão. E preciso de trocar o carro antes do dia 1 de julho. A altura em que as novas taxas aduaneiras entram em vigor. Outro fator que me fez também tomar a decisão de trocar o carro, mas refiro que o motivo principal foi precisamente a questão das tarifas aduaneiras sobre importações de carros chineses, carros elétricos produzidos na China. Esta foi a decisão principal. Mas o meu carro tem 4 anos e 9 meses, vai fazer 5 anos agora em setembro, tem 122 mil km, a garantia da bateria termina aos 160 mil. Eu tomei a decisão de trocar o carro. Portanto, aceitei o valor de retoma da Tesla, que eu considero bom e justo, e adquiri um novo Tesla. Só que ainda não vos vou dizer qual foi o Tesla que adquiri. O Tesla que eu vou comprar é um Tesla Model 3. Mas será o Model 3 de base ou o Long Range. Vamos então fazer aqui uma pequena comparação entre o Tesla Model 3 de base e o Tesla Model 3 Long Range, todos da gama Highland. Autonomia. Nós temos a 100% 530 km. No caso, 530, 540 km no caso do Tesla Model 3 Long Range. E temos 420 de autonomia total no Tesla Model 3 de base. O Tesla Model 3 Long Range tem uma bateria que é NMC, portanto, que é uma bateria que convém carregar até aos 80%. Ou seja, isto dá uma autonomia, isto para preservar a bateria a longo prazo, uma autonomia de 432 km. Depois temos o Tesla Model 3 de base, que é fabricado na China e tem baterias LFP, de lítio e fosfato, que deves carregar regularmente até aos 100. Portanto, aí podemos ter 420 km, 430, mas vamos apontar para os 420. Então, para uso diário, nós temos aqui uma diferença de 12 km entre o Long Range, que tem 432 km aos 80%, e o Model 3 de base, 420 km aos 100%. Preço. Model 3 Long Range custa mais 10 mil euros que o Model 3 de base. Mais diferenças. Sistema de som. Incomparavelmente superior ao Long Range, porque tem várias colunas e mais subwoofers. Já não sei ao certo o número, mas pronto, mas em termos de som é bem mais equipado que o Model 3 de base. De resto, não há assim grandes diferenças, como havia nos modelos antigos. O volante é o mesmo, o hardware é o mesmo, o resto do equipamento é praticamente o mesmo. Road trips. Sem dúvida que o Long Range é mais vantajoso, porque uma pessoa pode carregar a 90% ou mesmo a 100% em caso de necessidade. E aí vai ter mais autonomia que o Model 3. E a viagem até pode ser mais rápida. Contudo, que viagens road trips é que eu faço? Faço algumas por ano, mas de grande dimensão só faço uma por ano. Será que compensa ir para o Long Range? Será que não compensa ir para o Model 3 de base e poupar 10 mil euros? E o Model 3 de base até tem 420 km de autonomia total, quando o meu atual,
O Standard Range tem 320 aos 100%. É uma questão a pensar. Então, que decisão é que eu tomei? Vamos ver. Última viagem do Road Cruiser. O Road Cruiser vai fazer a última viagem comigo até ao Tesla Service Center. Vai ser a Tesla a ficar com este carro. O meu companheiro de 4 anos e 9 meses. Foi uma grande aventura. Normandia em 2019. Em 2020 fui até Trier na Alemanha e depois fiz um cruzeiro e voltei a Trier, e de Trier ainda percorri uma parte da França. Em 2021 fiz a rota românica na Alemanha. E 2022 a famosa viagem à Noruega, uma aventura em peras. 2023 a Croácia e 2024 Áustria. Pelo meio, road trips bem mais pequenas. Foi um companheiro que nunca me deixou ficar mal. São os últimos metros com o Road Cruiser para chegar à Tesla do Porto. Vou entregar o carro com 122.313 km e vou entregar o carro com 72% de autonomia. Carreguei o carro hoje, até fiz a última atualização hoje, achei que era o correto a fazer. Espero ter a mesma cortesia da Tesla. Bem, como não há lugar, eu vou pôr o carro aqui dentro. E pronto, última imagem do Road Cruiser. É a despedida dele. Última volta. Muito obrigado, Road Cruiser, por estes anos. Quem ficar com o teu carro vai ter um felizardo. Agora vamos buscar o carro novo. Pronto, agora vamos lá configurar o carro. Controlos. Temos aqui, ok. Ora bem. Controlos. Dinâmica. Ora bem, quero relaxado. Normal. O carregamento, limite de carga 100, ok. Autopilot, cruise com... Ok, quero... Ok. Sim, já estava. Ok. Ah, clica único, ativação do autopilot, deve ser aqui. É o limite de velocidade. Ok, margem, a percentagem.
Se calhar vou pôr 5%. Alerta médio, ok. Fechaduras, pronto, já está aqui tudo configurado. Bloqueio. Isto é para crianças. Depois, modos de trancagem, porta-bagagens, mãos livres. Isto é uma configuração. Fico parado atrás do porta-bagagem com o fone keys obstruído. Esteja atento a visto sonoro. Porta-bagagem abre sozinho. Perfeito, vou já ativar isso. Ok, portas e vidros perfeitamente. Ok. Luzes auto. Escurece relativamente pixels individuais, faróis máximos adaptativos, ok, muito bem. A iluminação de destaque, sim senhor, perfeito. O ecrã automático. Ajustar automaticamente para cores quentes à noite. Reduzir luz azul. Tenho que ver o que é que isto é. Podes ativar. Aqui o meu amigo recomenda ativar, sim senhora, perfeito. Muito bem. Modo limpeza de ecrã. Função de roda de scroll. Mantenha premida a roda de deslocamento esquerda para um acesso rápido. Agora vamos lá ver. Aqui será. Como é que é? Mantenha premida. Guardar. Isto aqui eu gosto é de guardar das cam, exatamente. Bem. Ora, 24 horas, percentagem, quilómetros, exatamente, temperatura, pressão dos pneus, perfeito, viagens. Aqui vou fazer uma coisa gira. Reinicializar. E vou escrever aqui. Não mexer. Porque a minha ideia é saber a média de watts por quilómetro que eu fiz em toda a vida do carro. Agora, aqui vou mostrar no cartão de viagens. Aqui não vou mostrar no cartão de viagens, porque isto assim fica aqui. É como eu quero. O carro tem 12 km. Ok. Muito bem. Viagem a reinicializar. Perfeito. Navegação. Navegação automática, reencaminhamento online. Ok, muito bem. Sim. Aceitar. Vou para 5 minutos. Radar. Depois segurança. Modo sentinela. Ligado. Aceitar. Excluir casa. Comprimento do clipe modo sentinela. Detecção com base em câmera. Ver que a maneira de via móvel, sim senhora, muito bem. Dashcam auto. Aceitar. Formato pen USB, formatar. Ok, está uma pen ali no porta-luvas. Pino para conduzir para já não vou pôr. Proteção contra o sobreaquecimento do habitáculo. Ok, ligado. Ok. Não sei, não, para já vou pôr desligado. Modo jogo, isto é mais para crianças, para que assistência? Ora bem, reinicializar, que eu quero reinicializar isto. É todo ano ao verão, sim senhora. Pronto. Ok, já reinicializei. Pronto, ok, 42 PSI, mas isto está em PSI, isto devia estar em bar, portanto, deixa-me só configurar. Ok, já vou configurar, fazer definições, ok, irão disponível, rebocas, está fora, já software. Está aqui, ok, quero isto avançado. Ora bem, ainda tenho uma atualização para fazer, acho eu, mas pronto. Agora vou levar
o meu novo Tesla até ao tratamento cerâmico. Primeira impressão, andei uns metros apenas desde que saí da Tesla. Notas claramente no banco mesmo o conforto do carro. O carro é extremamente confortável, muito bom. E até às vezes tenho a sensação que estou numa posição mais alta. Realmente estou contente. Conforto do volante nas mãos, muito bom. Muito bom mesmo. Já me adaptei perfeitamente aos piscas. A insonorização do carro, de facto, é incomparável. Mesmo a própria suspensão, super confortável mesmo. Quase não se ouve nada de lá de fora. Maravilha. Bem, os avisos desapareceram todos. Já não tenho aqui avisos. Havia aqui alguns, mas agora desapareceram todos. Porque também ali penso que o autopilot esteve ali a configurar, que havia ali uma circunferência azul que ia crescendo depois de ter terminado. Portanto, os avisos desapareceram todos. Agora vou deixar o carro no tratamento cerâmico e depois vamos ver como é que ficou o resultado. A minha primeira carga neste carro, eu estou com 17%. Vamos pôr o carro a carregar aqui em minha casa numa potência de 3 kW. Ora bem, este carro vai carregar até aos 100%. E temos pela frente 18 horas e 25. Está a carregar a potência de 3 kW. Portanto, 17 e 22. Vamos ver quanto tempo daqui a quanto tempo é que estará realmente nos 100%. O carro acabou de carregar aos 100, foi a minha primeira carga. Terminou por volta das 10h28, portanto foi há cerca de 10 minutos atrás. Carreguei aqui em casa, portanto demorou 17 horas a carregar, à potência de 3 kW. Portanto, eu apercebi-me que estava nos 99%, dizia que faltava meia hora para carregar, mas de repente chegou aos 100, nem sequer fez o balanceamento das células. Vou-vos mostrar como é que eu carrego aqui o meu carro. Aqui está o meu carro, na garagem. Eu o carrego como carreguei sempre o anterior, portanto uso o MC. Tenho aqui o MC e tenho aqui a rede de internet, para ter internet aqui no carro para fazer as atualizações. Ora bem, vamos arrumar o cabo. Assim. E agora desengato aqui com calma, com delicadeza. Aí está, pronto, fica assim pendurado, as coisas estar sempre ligadas. E chegou o momento de revelar se eu adquiri o Model 3
de base ou se adquirir o long range. Vamos ver. Como já devem ter calculado, eu fui estar a carregar aos 100 é porque comprei um Model 3 de base. Tenho 438 km aos 100. E perguntam vocês, porque é que não compraste long range? É muito simples. Como eu vos expliquei no início deste vídeo, naquela tabela comparativa do long range com o Model 3 de base, eu aos 80% no long range tenho tanta autonomia como no Model 3 de tração traseira aos 100. E poupo 9.000 euros. Faço road trips, mas não estou sempre a fazer road trips. Se eu viajasse muito, aí o long range justificava-se. Mas road trips de longa distância é para aí uma por ano. Estilo Áustria, Noruega, é uma por ano. As outras é aqui Espanha e Portugal e pouco mais. Portanto, não justifica ter um long range. Foi a compra mais racional possível que eu podia ter feito. Era comprar precisamente o Model 3 de tração traseira. Eu tinha 320 no Road Cruiser, agora aqui no Magnético, que é o nome do meu carro, tenho 438 km. Portanto, são 110 km, quase 120 km a mais do que na versão anterior do Model 3. Portanto, acho que foi uma compra excelente. Agora vou fazer testes de autonomia e outro tipo de testes. Portanto, subscrevam o canal, comentem e até ao próximo episódio.